Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre provérbios. Vamos lá? Sabe por quê? Na semana nós tivemos boas experiências. Alguns de vocês me mandaram alguns provérbios, alguns falaram que tinham entendido da aula. Eu fiquei bem contente. E hoje essa aula é dos juniores e do GA, tá bom? Espero que esteja tudo bem por aí com vocês e que vocês também gostem dessa aula e aproveitem, certo? Já que nós estamos falando de provérbios, antes de mais nada, vamos pegar a Bíblia. Quem ainda não veio com a Bíblia, com uma caneta, um lápis, um caderno para fazer as anotações, pode ir lá pegar, que eu vou esperar um pouquinho, certo? Ou pedir para os pais ou para alguém da casa que estiver perto para trazer para você. Lembrando que lá na aula, na igreja, nós combinamos uma coisa, né? Nós combinamos de sempre ter a Bíblia impressa. A Bíblia impressa. É legal a Bíblia no celular? É, facilita. Eu posso usar em qualquer lugar, se vier algum pensamento na minha cabeça, tá lá, facilmente eu acesso. Mas é importante que vocês, que nós cristãos, tenhamos a Bíblia impressa e mais, é importante usar a Bíblia impressa, porque você tem que aprender a manusear, ver onde estão os livros, o que vem antes, o que vem depois, o que está no Antigo, o que está no Novo Testamento. E no celular a gente acaba não tendo esse manuseio, né? E esse estudo, porque quando você está manuseando, quando você está mexendo na Bíblia, você também está estudando. Conseguiram pegar? Olha só. Para continuar isso que eu estou falando, vamos ver onde está Provérbios. Bem fácil. Você sabe já que Salmos está bem no meio da Bíblia, certo? Então abre lá em Salmos. E o próximo livro para frente é o Provérbios. Tá vendo? Isso não dá pra gente fazer no celular. Até consegue, né? Mas é diferente você tá com a Bíblia mexendo, levando pra lá, pra cá, mudando as páginas. É importante. Eu até já contei para alguns alunos meus em alguma aula que eu tirei o celular, a Bíblia do meu celular, porque eu tava pegando tanto o hábito de ver só no celular, que eu tava me esquecendo de onde estavam os livros, de como mexer na Bíblia impressa. Então, já tem bastante tempo que eu tirei a Bíblia do meu celular. Se eu tô na rua, se eu não tô com a Bíblia em mãos, se eu tô querendo ver alguma coisa mais rápido e eu preciso do uso do celular, eu coloco no Google, que ele vai aparecer, né? Mas a Bíblia no celular eu já não tenho mais, eu fico com ela só impressa. Mas isso é uma coisa minha, né? Cada um tem o seu jeito de fazer, legal, não tem problema. Só que tem que ter sempre a Bíblia impressa também e tem que começar a aprender, né? Quem ainda não está manuseando, quem ainda não está mexendo na Bíblia impressa, tem que ter esse hábito, certo? Uma outra coisa sobre provérbios que você vai encontrar na Bíblia impressa e também vai poder usar na internet é a abreviação. Para quem ainda não sabe ou não se lembra, provérbios, como que é a abreviação? O P maiúsculo e V minúsculo, tá? Nas aulas lá na igreja também a gente sempre coloca o livro abreviado, a escrita como se faz, que é para também ir treinando. Então, provérbios você vai escrever P maiúsculo, V minúsculo, tá bom? Então, vamos lá. Nós na semana passada falamos um pouquinho sobre provérbios e eu trouxe algumas coisas, algumas reflexões, algumas curiosidades sobre provérbios. E eu falei da diferença do provérbio para o dito popular, né? E nós percebemos que os ditos populares que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, que as pessoas costumam dizer, foram tirados dos provérbios, né? Pelo menos alguma parte, algum ensinamento, eles mudam às vezes o jeito de falar, mas o ensinamento está vem do provérbios. Nós pegamos até alguns exemplos na semana passada. E hoje eu quero falar também para vocês, completando, que nós pensamos na semana passada que o provérbio, ele não é
só um dito popular, você diz aquilo, pronto e acabou. O provérbio, ele tem a função de transmitir sabedoria e reflexão. Quando ele foi escrito, era isso que as pessoas que escreveram, os autores, queriam passar. Passar sabedoria, passar reflexão. E uma coisa que eu acabei não falando na semana passada e trouxe para essa semana, é que os ditos populares geralmente são curtinhos, né? Aqueles ditados populares bem curtos, que nem nós falamos. Ah, mentira tem perna curta. Então, mas no Provérbios você vai encontrar alguns curtos e objetivos, bem simples e claros. É aquilo, pronto, acabou. E também nós vamos ter alguns textos maiores e também textos poéticos, mas sempre com o mesmo objetivo, de refletir, de pensar, de ter sabedoria, né? Ter o conhecimento e ter sabedoria, certo? E pensando nesse tempo que nós estamos vivendo, pensando nesse tempo de isolamento social e como nós temos ficado em casa direto, só com a família, muitas vezes tem gente que não tem irmão, então tá ali o tempo inteiro com a mãe, com o pai, acaba não se encontrando mais com os amigos, né? Embora agora já tá um pouco flexível, você já consegue ver algumas pessoas, mas privou muito, né? Diminuiu muito, assim, o nosso ciclo de amizade, as pessoas com quem a gente se relaciona, o lugar onde nós vamos, os lugares, né, onde nós vamos. Então, pensando em tudo isso, eu trouxe para a aula de hoje algumas pessoas, né, que fazem tanto parte da nossa vida, mas que nesses últimos meses têm feito, assim, mais do que nunca parte da nossa vida, né? 24 horas praticamente vivendo conosco. São os nossos pais, né? Não que antes eles não viviam, não que antes a gente não tinha esse contato, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Estreitou, né? O relacionamento, você tá ficando muito mais tempo com seus pais. Então, tem gente que tá dando depoimento, eu tô orando mais com os meus filhos, eu tô fazendo refeições em família. Eu já contei pra vocês que na minha casa nós estamos assistindo filmes à noite, nos sábados à noite, que nós não tínhamos esse hábito antes e agora nós conseguimos esse hábito de nos reunir os 4, eu, Getúlio, meu marido, né? E as meninas, minhas filhas, para assistir filme. Então, coisas legais aconteceram, mas eu sei que também em relação a relacionamento, algumas coisas se complicam, né? Porque quando você sai assim da sua casa, você vai encontrar com seus amigos, você conversa, você muda de assunto, muda de ares e muda as pessoas, né? Em casa sempre a mãe. Então eu sei que também não tá muito fácil essa parte para alguns, né? Outros estão tirando de letra, mas para alguns... E também não é sempre, né, gente? Tem os momentos bem legais, tem os momentos de conflito, faz parte do relacionamento. Mas lembra que nós falamos na aula passada? O provérbio, ele ensina você a se relacionar com a família, com os amigos, com os vizinhos, com o próprio Deus, né? Com o pessoal da igreja. Ele vai te ensinando a direcionar esses relacionamentos. E aí eu separei um aqui, que diz assim, vamos lá no Provérbios 13, 20, tá? No Provérbios 13, 20 tá dizendo assim, ó. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso eu acho que muita gente também já ouviu. Os adultos falando, as pessoas falando... E entre nós adultos também nós falamos, né? Que é o diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. E às vezes os pais, eles ficam falando, não anda com essa pessoa, não vai para esse lugar, toma cuidado, você já viu como ele é, isso aí não vai dar certo. E a gente vai fazer aquela cara, lá vem minha mãe, lá vem meu pai, né? Mas olha aqui o que o provérbio está dizendo. Está dizendo, quem anda com os sábios será sábio, e o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, olha lá, mais um ensinamento do provérbio. Procura andar com pessoas certas, com pessoas corretas, com pessoas sábias, com pessoas sensatas, e assim você será também.
É muito fácil, assim, para nós, os seres humanos, né, nos deixarmos influenciar pelas pessoas. Então, por isso que a mãe e o pai sempre ficam ali atrás, vigia quem é seu amigo, com quem você anda, onde você vai, me fala onde você tá, que horas você chega. Parece uma pegação no pé, mas a própria palavra já está ensinando. E isso também significa a preocupação dos pais. Sabe quando a gente vai sair assim para ir para a escola e a mãe fala: ah, leva a blusa hoje que vai fazer frio. Aí você, tá bom, né? Vai fazer outra coisa, nem pega a blusa. Aí vai pra escola, no fim do dia, começa a passar aquele frio, né? E você pensa, putz, bem que a minha mãe tinha razão, né? Eu devia mesmo ter trazido uma blusa. É mais ou menos por aí, né? E assim, o Provérbios, ele tem vários outros versículos, outros capítulos que vão falar sobre o ensinamento dos pais para os filhos. E eu quis trazer isso porque eu sei que é difícil a gente achar e a gente perceber e entender que os pais naquele momento estão certos, mas mais pra frente a gente vai perceber que realmente eles tinham razão. Então, olha só, eu vou colocar mais um aqui, o 13:1. 13:1 está dizendo assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Tá vendo? Se você ouve a instrução do seu pai, logo você é sábio. Quem está dizendo isso? É a Janaína? Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Lembra que a Bíblia, a palavra de Deus, é o seu manual? É algo que você vai seguir para toda a vida? Começou a seguir agora e vai seguir para sempre? Então, é a própria Bíblia que está falando. Vamos lá, vai indo para frente, para frente, para frente. Vai lá no Provérbios 1. Provérbios 1, 8 e 9 diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão pedras preciosas para a sua cabeça e colares para o seu corpo, colares para o seu pescoço. Tá vendo? Mais uma vez a Bíblia mostrando que é importante que os filhos sigam o conselho dos pais. Aí vocês vão falar: ixi, hoje a Janaína tá do lado da minha mãe, do lado do meu pai, só pensa neles. Será que Provérbios só serve para o filho obedecer? Será que Provérbios não traz nenhuma repreensão para os pais, nenhuma direção para os pais? Sim, traz também. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Como que Provérbios ensina os pais a educarem os filhos. Sabia? Uma vez uma pastora, né, tava falando, eu tava numa palestra, num congresso, aí ela falou: eu falei pro meu filho do Provérbios tal, e ele me chamou a atenção e falou assim: é mãe, e o tal? Aí eu vou contar essa história pra vocês na próxima aula, tá bom? E pra aula de hoje é isso, um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Provérbios. Eu vou encerrar pra vocês, explicando um pouquinho do provérbio, um pouquinho não, né? Falando o que está na minha Bíblia. Outro dia eu já li para vocês o que estava na minha Bíblia, porque a minha Bíblia é uma Bíblia de estudos, eu expliquei para vocês. E aqui eu vou falar como que a minha Bíblia está explicando em relação aos pais e os provérbios e os ensinamentos. Quer ver? Está dizendo assim, ó: observar o mandamento do bom pai e a instrução de uma mãe amorosa, sabe o que nos traz? Nos protege de muitos males. Provérbios reconhece o mandamento e a instrução dos pais como o mandamento e a lei de Deus. Amém? Se você entendeu isso, se você acredita, se você tem este manual como o seu manual de vida, eu quero que no final dessa aula vocês me mandem uma foto de você segurando a Bíblia, que tal? Provando, né, na verdade registrando, não provando, mas registrando que este é o seu manual e que você pretende segui-lo. Vamos lá? Acabando a aula, faz uma fotinho para mim e envia no meu WhatsApp.
Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.